Bom dia, graça, misericórdia e paz. Hoje estamos desejosos de começar a estudar o capítulo 10 do Evangelho segundo João. Ele começa assim: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas, e traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas, de modo nenhum, seguirão o estranho. Antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse esta parábola. Pai, nós te agradecemos por essa preciosa porção das Escrituras e pedimos a Ti que abra o nosso entendimento, a fim de que possamos compreender o seu ensinamento. Pelo teu Espírito, Senhor, fala conosco. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Jesus dá início ao capítulo 10 contando essa parábola. Toda parábola tem como objetivo nos ensinar um princípio. Por essa razão, ao ouvir uma parábola, precisamos compreender o seu verdadeiro significado. Ele começa falando sobre aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é um ladrão, um salteador. Esse era um tema muito, mas muito comum naqueles dias em Canaã, pois havia essas construções de pedras, esses grandes cercos, onde um porteiro cuidava de diversos rebanhos no período noturno, enquanto seus pastores descansavam. Quando o dia estava amanhecendo, aquele pastor chegava, pagava esse porteiro, tirava as suas ovelhas e levava consigo em direção ao pasto, ao caminho de casa, para onde ele queria, pois esse era o dono das ovelhas. Mas bem poderia acontecer que naquela noite, enquanto as ovelhas estavam ali no aprisco, um ladrão pular aquele muro e roubar uma ovelha. Agora, o pastor jamais teria necessidade de invadir aquele aprisco por outro lugar e roubar a sua ovelha. Até porque a ovelha era dele, não é verdade? Podemos afirmar que o Senhor está, em primeiro lugar, se referindo às ovelhas da casa de Israel, pois esse era um aprisco. E Deus guardou o seu povo dentro desse aprisco durante uma longa noite. Nesse período, muitos falsos pastores se levantaram, se intitulando os donos do rebanho, mas nenhum deles puderam entrar por aquela porta. No meu modo de entender, entrar pela porta significava vir ao seu rebanho, segundo aquilo que estava escrito na palavra de Deus. Pois bem, as Sagradas Escrituras davam os detalhes de como viria o verdadeiro pastor de Israel. Ele teria que trazer aquelas qualificações para ser reconhecido como Messias. Todavia, tanto tempo já havia passado e o povo já havia sido enganado por muitos ladrões e salteadores,
muitos mercenários que se auto-intitulavam os pastores de Israel. Por exemplo, onde nas Escrituras estava escrito que haveria um edomita reinando sobre o povo de Israel? Muito bem, naqueles dias estava ali um tal de Herodes se apresentando como pastor de Israel. Onde estava escrito sobre o povo ser governado por 2 sumos sacerdotes? 2 homens que pagaram para Roma para poder terem aquele cargo e sendo lá colocado por indicação política. Anás e Caifás. Não, isso estava totalmente errado. Mas naqueles dias eram esses os líderes religiosos que ocupavam a máxima posição de pastores de Israel. Onde estava escrito que a Judéia seria governada por um líder romano? Não. Nada disso constava nas Escrituras. Todos esses eram ladrões e salteadores. Ocupavam seus cargos, mas isso tudo aconteceu na surdina. Entraram por outra parte. Somente o verdadeiro pastor entraria pela porta no aprisco das ovelhas e chamaria as suas pelos nomes. Ao contar essa parábola, Jesus não foi compreendido pelos seus discípulos. E até mesmo nos nossos dias, temos grande dificuldade de compreender ela, pois existem muitos outros apriscos espalhados por toda a terra, e Jesus continua indo de curral a curral, chamando para fora as suas ovelhas. Como é difícil falar sobre esse assunto, porque, de um modo prático, podemos dizer que, com o uso indiscriminado das Escrituras, muitos currais diferentes têm sido erguidos com a finalidade de ajuntar e proteger as ovelhas. E, de um modo geral, agora, esses apriscos também podemos chamá-los de religiões ou de denominações. Eles também usam as Escrituras e outros atrativos mais para juntar o rebanho de Deus. Quantos muros têm sido levantados sob diferentes bandeiras e as ovelhas têm sido levadas para dentro desse sistema religioso? Então, surgem os ladrões, os mercenários, os falsos profetas e arrastam essas pobres ovelhas perdidas para todos os lados. Essa é a nossa dura realidade. E isso tem acontecido por toda parte. É por essa razão que precisamos ouvir a voz do bom pastor, do verdadeiro. Só Jesus é esse pastor. Só ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. Só Jesus enfrenta sozinho os lobos devoradores. Só Jesus chama cada uma de suas ovelhas pelo nome. Só Jesus tira para fora do curral as suas ovelhas e conduz pela própria palavra, porque ele é o único e verdadeiro pastor. Sabe, há um tempo atrás surgiu um nome no meio evangélico, um nome muito conhecido, sabe? Esse nome era Benerim. Esse homem, ele se apresentava como um arauto de Deus, como um profeta do Espírito Santo. E ele escreveu livros e livros sobre o batismo com o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, a vida no Espírito Santo, e arrumou e arrastou para si mesmo muitas ovelhas de Jesus. E então, um dia, ele vendeu o seu
curral com 40.000 ovelhas. Sim, isso mesmo. Ele vendeu o seu curral. Foi essa palavra que ele disse. Ele vendeu o seu curral de porteira fechada. Sabe quantos obreiros eu já ouvi dizer assim: olha, vocês precisam pastar somente no meu pasto. Vocês não podem ir comer em outros pastos, porque eu sou o pastor e esse aqui é o verdadeiro curral de vocês. Quantas vezes nós temos ouvido isso? Sabe aonde? No meio religioso. Sabe, o povo de Deus precisa ouvir a voz do seu pastor. Sabe que só Jesus conhece você pelo nome e ele te chama para fora de todos esses currais. Ele te chama para um relacionamento vivo com ele mesmo, sem intermediário, sem falsos mediadores, sem falsos pastores. Na verdade, são ladrões e salteadores que arrastam as ovelhas do Senhor Jesus para todos os cantos. Olha a diferença. Ele não nos laça com encantos e mentiras. Ele vai à nossa frente, dando o exemplo, nos chamando para ele mesmo, nos conquistando com o seu cuidado, com o seu zelo, com o seu amor, com o seu carinho. Olha a diferença. Jesus toma suas ovelhas e leva para fora dos apriscos. Ele não necessita de curral para suas ovelhas. Não são assim os mercenários. Esses precisam manter suas ovelhas presas dentro das muralhas da ignorância, para que elas nunca conheçam a voz do verdadeiro pastor. Nós vivemos esses dias de enorme engano e já é chegada a hora do povo de Deus acordar para esse fato. O Senhor está chamando cada um de nós para fora desse sistema, para longe desses mercenários, que não são pastores, mas amam esse título. Que o Senhor tenha misericórdia de mim e de você, e que possamos segui-lo por onde quer que Ele queira nos levar. A sua voz é inconfundível. Ele chama pelo nome as que são dele, e Ele leva consigo em direção aos seus lugares de descanso. Possa o nosso coração reconhecer a voz dele e que cada um de nós siga o pastor, o bom. Não tem erro, pois só existe um pastor, só existe um rebanho, só existe um caminho e Jesus Cristo é o Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, abrindo os nossos ouvidos para ouvirmos a voz dele, abrindo nossos olhos para vermos onde estamos e para sairmos na direção em que ele nos chama, para uma vida de dependência, de adoração e de cuidado sobre os bons tratos desse verdadeiro e único pastor, Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.